Fala, fala pessoal! Estamos ao vivo aí nessa noite de terça-feira para mais uma live, como sempre, aqui nesse canal glamuroso, maravilhoso, espetacular que vocês conhecem. Brincadeiras. Brincadeiras à parte, primeiramente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu estou bem, graças a Deus. E vamos seguir em frente aí, né? Tem toda essa questão de pandemia aí que a gente não pode ficar falando muito, mas a gente está superando, né? Com a graça de Deus a gente vai passar por isso aí tranquilamente. Agora com essa vacina que está sendo lançada aí no Brasil, graças a Deus. Mas deixando a parte de coisas ruins de lado, nós vamos fazer o quê? Falar sobre coisa boa. Que eu vou ensinar para vocês o que hoje? Eu vou ensinar para vocês como você escolhe o seu cooler para o seu processador. Ou você vai comprar um novo, ou você vai comprar um usado, talvez. Ou simplesmente você não tem um computador e quer escolher um para estar colocando no seu PC, não é mesmo? Mas primeiro de tudo, o que você precisa saber o que você precisa fazer para aprender mais e mais como escolher. Se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, curtir essa live ou esse vídeo, dependendo de se você estiver vendo ele gravado, e me seguir nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, que vão estar na descrição da live e do vídeo. Tranquilo? Beleza? Eu vou ensinar vocês como vocês escolher a questão de resfriamento do seu processador. Como você escolhe o seu cooler para processador. Tanto um para você colocar no seu PC zero ou para trocar o que você já tem no seu PC por um melhor. Tranquilo? Isso vai ser bom para você por quê? Porque um processador ele nunca pode ficar muito quente. Ele tem um limite de temperatura. Que em teoria sempre é alto. Geralmente na casa dos 90, 95 graus. E é dificilmente um processador com cooler atinge essas temperaturas. Existem casos e casos, não é mesmo? Mas pode ser que aconteça. E ninguém quer que isso aconteça por isso. Meu Deus do céu, cara, minha dicção é horrível. Pois o processador ele foi feito para trabalhar em altas temperaturas, mas não tão altas assim, acima dos 90 graus, tá? Por isso que é muito importante você aprender a escolher uma boa resfriação para o seu processador, para ele trabalhar ali na faixa de menos de 80 graus. O mínimo é 80 graus, quer dizer, o máximo 80 graus. Não sei como colocar aqui agora. Mas 80 graus é o máximo do limite aceitável. Menos que isso é bom. Eu, Marcos, gosto de trabalhar na casa dos 70, no máximo 75 graus ali para baixo. Porque daí eu tenho essa margem de segurança de 5, 10 graus Celsius para trabalhar, né? Ela não fica tão quente nem tão fria. Então isso é bom para mim. E para quem também está entendendo o que eu estou falando, não é mesmo? Tá. Vocês entenderam para que vai servir esse conhecimento, né? Então vamos lá. Primeiramente, o que é um cooler para processador? Um cooler de processador é uma solução de resfriamento para o seu processador para que ele consiga trabalhar tranquilamente com as mais altas frequências que ele pode, sem danificar nenhum componente que tem dentro desse processador, nenhum chip, nem nada. Por quê? Porque se ele trabalhar sem CPU, ele vai esquentar muito, muito mesmo. E tipo, ele vai, não literalmente, mas ele vai derreter. Ele vai fritar. Ele vai esquentar muito e vai parar de funcionar, né? Como um carro. O motor de um carro ele não pode ferver, assim como o motor de um computador, que é o processador, também não pode ferver. Para isso nós temos o que no carro? Nós temos o radiador. E no computador nós temos o cooler para processador.
Então, saber escolher um bom cooler para o processador é essencial para você ter um PC ótimo na questão de resfriamento. Bacana? Tá, você descobriu o que é um cooler para processador. Geralmente, todos os processadores que você compra, né, os mais comuns, vem com o cooler box incluso. Já vem com esse cooler para processador incluso na caixa. Porém, esse cooler para processador, ele não é tão eficaz assim. Ele dá conta do recado, ele não vai deixar superaquecer. Mas se você forçar muito, forçar muito, esse processador, ele vai esquentar sim. E muito. E isso pode danificar ele, como eu falei para vocês. Então, é de extrema importância você fazer. Eu vou ficar repetindo toda hora nessa live, repetindo para vocês. É importante sim você saber um bom resfriamento para o seu processador, pois vai te dar um problemão se você não tiver bem colocado um processador com um bom resfriamento. Tranquilo? Dependendo do uso, por exemplo, se for um uso muito simples, como entrar na internet, só assistir vídeos no YouTube, igual vocês estão fazendo aqui agora, né? Só fazer os trabalhos da faculdade, o Cooler Box vai dar conta tranquilamente, pois o processador ele não vai ser estressado, ele não vai chegar ao seu limite, ele vai trabalhar com as frequências tranquilas, bem amenas. Agora, por exemplo, você vai querer rodar uns jogos mais pesados, que exigem mais, por exemplo, jogos de FPS que exigem muito FPS na tela, muitos frames, eles demandam mais também da placa de vídeo e do processador, porque o processador ele tem que entregar todos esses quadros perfeitamente junto com a placa-mãe. Com a placa-mãe também, mas com a placa de vídeo. Tranquilo? Então, o que acontece? Existem 4 modelos de cooler para processador, cooler para CPU. Que são um que eu já falei que é o Cooler Box. O outro que é chamado de Air Cooler, né? Um cooler a ar. O outro, o Water Cooler, que é um cooler a água, e o Cooler Custom, que também é um Water Cooler, mas ele é um modelo customizado. Tá? Uma coisa que você tem que ver em todos esses modelos, depois a gente vai entrar em 2 desses modelos, eu vou entrar mais a fundo deles, que são mais comuns. Mas uma coisa que abrange todos, você tem que verificar a compatibilidade com o seu computador. São 2 compatibilidades que você tem que verificar. A mais importante delas, que a outra não deixa de ser importante, mas essa também é bem importante, que é a compatibilidade com o socket do seu processador. Porque essa solução de resfriamento, né, esse cooler, ele vai preso à placa-mãe e tem algumas furações nessa placa-mãe que vão presos ali os parafusos desse cooler, né? Então, dependendo do socket que tem a sua placa-mãe, né, ou o seu processador, essas furações mudam de local ou de tamanho ou de distância entre eles. Então não é qualquer cooler que vai funcionar no seu processador, né? Então você tem que pesquisar muito bem essa compatibilidade. E como é que você vê essa compatibilidade? Essa compatibilidade geralmente você vê na descrição do produto, né, do cooler, na caixa dele, no manual disponível aí nas lojas, né, tanto online quanto físicas, né? Na loja física é mais fácil você olhar a caixa que vai estar escrito lá. Se ele suporta o socket da sua placa-mãe, né, do seu processador, e também se ele suporta meu Deus, fugiu, me deu branco. Nossa, eu fico louco quando isso acontece. Tá, deixa eu ver minha cola que eu vou lembrar. Ó, verificar a compatibilidade com o socket, né, que eu tô falando para vocês. E também tem outra coisa. Você vai ver isso na onde? Você vai ver isso na caixa do produto. Vai ver nesses sites, por exemplo, sites grandes que vendem hardware para computador. Eles colocam na descrição do produto também
qual é o socket compatível com ele, né? De acordo com o manual do produto, do cooler. Tranquilo? Então, você viu qual é o socket, você parte para o próximo, que também é o TDP. O que é TDP? Thermal Design Power. Thermal Design Power, que é o tanto de calor que o seu processador vai dissipar. Não também. O seu processador vai dissipar uma determinada quantidade de calor medida em watts. E o seu cooler, ele tem que ser responsável por solucionar esse problema, né? Ele tem que eliminar mais TDP do que o processador. Ou seja, se o processador elimina 95 watts de TDP... Desculpa, gente. Se o seu processador elimina 95 watts de TDP, o seu cooler ele tem que eliminar pelo menos mais, né, do que o TDP do processador. Porque senão, se ele eliminar somente aquilo ali, não vai ser bacana. Só que muitas das vezes, os fabricantes eles não colocam essa descrição na caixa do produto ou no manual. Eles simplesmente colocam lá, compatível com processador tal, compatível com processador Core 3, compatível com processadores Ryzen 3. Então, tipo assim, você não precisa se preocupar tanto com o TDP, mas você verifica se ele é compatível com o seu processador, tanto o socket quanto com o processador, né? O socket faz parte do processador, mas é mais na placa-mãe, a questão do socket. Mas você também vê se ele suporta o seu processador, porque daí ele vai conseguir sim resfriar o seu processador sem nenhum problema, sem nenhum empecilho, tá? Outra coisa, processadores tops de linha, como alguns i7, i9, Ryzen 7, Ryzen 9, né? Eles são processadores de ponta, com muita velocidade de clock, com muitos núcleos. Então, obrigatoriamente, eles necessitam de um cooler para processador muito bom. Então, se você tem um processador muito bom, compre também um cooler muito bom. Tanto um cooler a ar quanto um water cooler, tá? Não, porque eles não vêm com o cooler box incluído, porque não faz sentido ele colocar um cooler box daqueles simplesinhos, igual tem. Eu vi que minha live tá travando, tá? Mas tá tranquilo agora. Não adianta você querer colocar um cooler box simplesinhos nesses processadores super top, né? Vai ser tipo, meio que colocar como eu digo pra vocês em outras lives e outros vídeos. Não adianta você querer colocar um motor de Ferrari dentro de um Fusca, não é mesmo? Nesse caso, né? Um motor de Ferrari com um radiador do Fusca. Pelo amor, né? Entendeu? Processadores tops requerem coolers tops. Beleza? Porque eles esquentam muito mais e precisam ser refrigerados muito mais para continuar batendo aquela velocidade. Geralmente é o clock, né? Velocidade boa de processamento dos processadores. Tranquilo? Outra coisa que você tem que ver, que se encaixa nos dois também, tanto no water cooler quanto no air cooler, que é se eles são compatíveis com o seu gabinete. Tá? Eu vou falar mais para frente especificadamente sobre cada um dos dois, sobre a compatibilidade, mas eles têm que caber dentro do seu gabinete. O cooler ar ele não pode ser muito grande a ponto de bater na tampa lateral, né? Seja a sua tampa de vidro ou de metal, não faz diferença, mas ela não pode bater, senão você vai ter que trabalhar com a tampa aberta, e a tampa aberta ela resfria, mas ela suja mais o seu computador e eu acho meio inadequado, porque pode surgir uma sujeirinha qualquer uma das conexões, igual eu disse na live anterior, e pode ser que acabe acarretando em um mau funcionamento em alguma das peças. Que nem o que aconteceu comigo esses dias. Eu fui fazer uma limpeza no meu computador porque as minhas ventoinhas elas são RGB.
e os RGBs dela simplesmente pararam de funcionar. Às vezes dá uma piscada com umas luzes meio cabulosas, parecendo que tava queimando. Eu falei, não, deixa eu ver isso aqui. E daí eu abri a minha tampa lateral, fui ver, tava o receptor das ventoinhas estava todo sujo, todo cheio de pó. Isso com o meu computador é totalmente fechado. Né, totalmente fechado não, né? Ele é bem aberto, mas ele tem os filtros de pó, tudo, e mesmo assim, ainda sujo. Então imagina com o computador aberto, o que não vai virar. Mas você tem que verificar a compatibilidade na extensão do cooler. E no water cooler é se ele cabe as ventoinhas do radiador. Tá? Mas eu vou entrar mais a fundo um pouquinho depois. Bons coolers, igual eu escrevi aqui na minha colinha, ó. Minha colinha tá aqui. Bons coolers vêm com placas de retenção inclusas já na sua caixa, né, no seu produto. E o que seria essa placa de retenção? Gente, eu tô com a garganta seca, tá? Não é corona. Me desculpem. Daqui a pouco eu tomo uma água. Assim que acabar essa live, eu já melhoro. Daí eu faço Vou fazer um stories falando que eu tô bem. Se você não me segue no Instagram, segue lá pra você ver esse story, beleza? Instagram.com/pcbuild_oficial. Segue lá. Como eu tava falando, essa placa de retenção realmente é uma plaquinha que vai atrás da placa-mãe para poder fixar o seu cooler. Seja ele o cooler a ar, seja ele o cooler a água, né? Não é bem uma água, mas a gente vai falar depois. Ele serve porque se você simplesmente colocasse o cooler direto na placa-mãe sem essa placa de retenção, muito provavelmente a sua placa-mãe ela ia empenar com o tempo. Ela é retinha, você coloca o cooler aqui e muito provavelmente ela ia empenar, ia cair o cooler e ia acabar quebrando a longo prazo. Né? Mas, como a gente está aqui para aprender, estou aqui para ensinar vocês comprem, né? Verifiquem, olhem reviews na internet, procurem em sites, façam sua pesquisa, porque é muito importante você pesquisar mesmo por um bom cooler para processador, né? Inclusive eu vou falar isso no final, vou dar uma dica para vocês, como vocês podem dar uma economizadinha, tá? Beleza? Agora a gente vai entrar na parte de air coolers. Beleza? Hércules. Nossa, Hércules. Meu Deus, cara. A dicção tá horrível. Vamos lá. Air coolers. Vamos para características dele. Tá? Primeira coisa que você tem que verificar no seu air cooler. O tamanho da ventoinha dele. O tamanho da ventoinha ela é medida em milímetros. Que o tamanho menor e mais comum deles é de 120 milímetros. Mas existem também ventoinhas de outros tamanhos, como ventoinhas de 140 milímetros, 180 milímetros, se eu já não me engano. Eu já vi de 180 e já vi de 240. Eu não lembro, acho que 180 milímetros. Eu vi uma bem grandona uma vez no gabinete, agora eu não me lembro o tamanho. Eu sei que é grande, mas o mais comum é 120 e 140 milímetros de ventoinha. Beleza? Aí o que você tem que ver também junto com essa ventoinha? O desempenho dela. E qual é o desempenho dela? O desempenho dela você tem que prestar atenção, é o CFM. O CFM, ele é o quanto de calor, né? Essa ventoinha ela consegue... De calor não, né? O quanto ela consegue empurrar o ar, tá? É chamado CFM. Então, quanto maior esse valor, melhor a ventoinha performa. Tranquilo? Eu já falei do CFM. Agora,
Outra coisa que você tem que ver, que essa é uma questão mais assim de pessoal, que pra mim assim, eu não me incomodo muito, mas é o nível de ruído que essa ventoinha vai causar, que é medido em decibéis, dBA, tá? Você olha, lá vai estar tudo escrito lá no site do fabricante, no site do revendedor. Tudo que você vai precisar saber está escrito tudo lá. Tranquilo? Então, o nível de ruído medido em dBA, quanto menor, melhor. Lembrando que, se eu não me engano mesmo, o ouvido humano ele só consegue ouvir até 18 dBA. Se eu não me engano, 18 dBA é o mínimo que ele escuta. Alguma coisa nesse sentido. Eu não sei ao certo, não sou nenhum expert na área para falar, mas se eu não me engano é isso que eu já pesquisei uma vez, que o mínimo é de 18, 17 dBA. Então, se você pega uma ventoinha que ela faz 17, 16 dBA, praticamente você quase não escuta. Você tem que estar num lugar silencioso para você conseguir escutar. Se você, por exemplo, joga seus jogos, coloca o fone, você não escuta nada. Não escuta nada mesmo. Ó, eu tô aqui com o meu sem fone. Tá meio silencioso aqui. Então eu consigo escutar. Mas são 4 ventoinhas rodando ao mesmo tempo. 3 do gabinete e uma do cooler do processador. Então, mais nada me incomoda. Como eu disse, é uma questão mais pessoal. Outra coisa desse air cooler, as características. Material do dissipador. O dissipador de calor, ele é feito de um material que pode ser alumínio, pode ser cobre ou pode ser cobre niquelado. Do pior para o melhor. O alumínio é muito simples, muito barato também, mas ele não tem tanta facilidade em transmitir o calor assim. Ele não resfria tão bem, ele não tem aquele contato bacana com o processador para fazer o resfriamento. Diferente do cobre e o cobre niquelado, que são já bem melhores. Eles já têm uma área de contato melhor. Eles conseguem transmitir o calor, né, puxar, entre aspas, o calor do processador para o resto do cooler bem melhor. E o cobre niquelado nem se fala. O cobre niquelado ele consegue fazer isso bem melhor, tá? Outra coisa que também pode ser é o material da base do dissipador, que também pode ser cobre niquelado ou alumínio, tá? Lembrando que o material da base é praticamente o mesmo material do dissipador em si, mas o dissipador em alumínio é geralmente mais comum porque ele tem um preço acessível mais barato. O material da base geralmente ele já é um cobre, justamente para ter aquele contato direto ali com o processador. Não tão direto assim, que eu vou falar para vocês, fica ali naquele meio. Mas daí outra coisa que você tem que ver é a base desse cooler. Quanto mais espelhada ela for, melhor. Ou seja, se for aquelas bases lindinhas que você vê assim, que dá para ver o seu próprio reflexo, aquelas têm uma área de contato muito boa, principalmente se for de um cobre niquelado, ela consegue transmitir o calor facilmente. Não é mesmo? Tranquilo? Outra coisa que tem também, que você vai olhar, é a quantidade de aletas do dissipador. Essas aletas do dissipador, para quem não sabe, é mais ou menos aquelas... um monte de chapinha bem fininha assim. Parece vários risquinhos, várias varetinhas, digamos assim, que são as aletas que saem da base o calor sai da base, né? Sai do processador, passa pela base do cooler. A base do cooler é transmitido para os hatch pipes. Os hatch pipes levam para as aletas. E as aletas são refrigeradas pela ventoinha. Então as aletas elas são responsáveis por refrigerar tudo aquilo que vem lá de baixo, né? Deixando assim o seu processador muito mais
refrigerado. Eu fiquei me imaginando aqui umas coisas nada a ver com o que a gente tá falando, tá? Eu sou meio louco. Vocês me desculpem, tá bom? Eu sou meio louco. Se eu estiver olhando pra cá também, eu tô olhando meu computador pra eu me referir melhor. Tô olhando meu cooler aqui pra eu falar. Tranquilo, a gente falou sobre as aletas, tá? Quanto mais aletas, melhores. E... tá, agora head pipes. O que são head pipes? São literalmente aqueles canos onde são transmitidos o calor diretamente para eles. E que dentro deles tem um líquido que ele é responsável por transformar, depois que ele é aquecido, ele se transforma em gás e transfere todo esse calor mais facilmente para as aletas. Então ele vem dos head pipes, passa nas aletas, as aletas são refrigeradas e empurra esse calor todo para fora do computador. Tranquilo? Geralmente esses tubos são de cobre ou cobre niquelado. E se o cooler do processador ele for com os head pipes até na base, e se for bem chanfrado esse cooler, né, os head pipes, a conexão não é bem conexão, né? A questão da dissipação do calor vai ser bem mais interessante, porque ela não vai precisar passar por uma base, depois passar por head pipe. Ela já sai do head pipe direto. A base é contato direto com os head pipes. E o que é muito interessante, porque elimina totalmente uma base que você tem que ter ali e vai direto para os head pipes. E aqui é uma questão muito boa, tanto para nós, consumidores, quanto para os fabricantes, que é uma coisa mais barata para eles fazerem, né? Então todo mundo fica feliz. Outra coisa, como eu disse para vocês anteriormente, é a peça de retenção. Se o seu cooler tiver incluso uma peça de retenção que você vai colocar atrás da placa-mãe, melhor. É uma boa questão de escolha. E outra coisa que eu falei para vocês, que ficam entre o processador ali e o cooler, é um composto térmico, que na maioria estrondosa da vez, de 99,9%, é pasta térmica, né? Variando de qualidade, variando de marca, mas geralmente é uma pasta térmica com o mesmo composto. Varia ali algumas coisinhas, e algumas são melhores que as outras, mas todas têm o mesmo objetivo. Então, às vezes pode ser pasta térmica, às vezes pode ser alumínio líquido. Eu não lembro o que é, se é níquel líquido. Agora eu me esqueci. Eu vi uma vez no canal na internet, no YouTube. Agora eu não me lembro de quem e nem o que era exatamente. Não lembro o nome do composto, mas eu sei que era um líquido que era altamente transmissor de calor, ou seja, ele vai tirar totalmente o calor, vai passar pro cooler. Mas é muito caro também. Então não é uma boa escolha. Então vai de pasta térmica mesmo, tá? E alguns, geralmente isso nos water coolers, mas alguns coolers já vêm com pasta térmica integrada direto na base. Então você não tem a necessidade de passar pasta térmica no processador para você colocar o seu cooler. Tranquilo? Essas são as características do air cooler. Agora a gente vai passar por algumas características do water cooler, que geralmente são bem menos, mas não são muito ruins também, não são nada ruins, você tem que prestar bem atenção. Geralmente os water coolers, principalmente os de maior valor, eles têm um desempenho do que outros, do que os air coolers. Mas já water coolers que são baratinhos, geralmente são quase o mesmo preço dos air coolers, não são tão bons assim, porque o mesmo preço que você paga num water cooler mais barato, você compra um air cooler, um cooler ar muito bom. Então não vale esse investimento de preço num water cooler baratinho, porque ele vai te entregar um desempenho mais baixo do que um air cooler bacana.
Então compensa você investir no air cooler, que ele vai te dar um desempenho melhor do que um water cooler. Beleza? Se você tiver condições de comprar um water cooler bom, você compra um water cooler bom, porque ele vai sim te dar um desempenho melhor. Outra coisa, como eu disse, que você tem que verificar a compatibilidade com o seu gabinete é o seguinte: o water coolers, eles vêm com um radiador para você instalar. Minha live tá me travando ainda, mas vocês me desculpem. Ele vem com um radiador para você instalar, que ele varia de 120 até 420 milímetros. E o que acontece? Esse de 120 milímetros, ele vem com uma ventoinha de 120 milímetros, é meio que óbvio, tá? Que você, geralmente, quase todos os gabinetes conseguem alocar ele ali. Também tem o de 140 milímetros, que também diminui um pouco da porcentagem dos gabinetes que podem ser colocados, mas dá para colocar também. Tem o de 240, que também é bem comum, que são duas ventoinhas, já é bem maior. Geralmente esse dá para colocar somente na frente ou em cima do gabinete, dependendo do modelo. Tem o de 280, que também você tem que verificar se cabe esse radiador, porque não adianta ver só a ventoinha, porque o radiador ele é um pouco maior que só as ventoinhas. Então, por exemplo, se o seu gabinete ele suporta 3 ventoinhas de 120, não coloque um water cooler, por exemplo, com 3 ventoinhas, que é o de 360 milímetros. Coloque um de 240 para você ter essa margem de segurança, né, na hora de colocar, porque o water pouco mais de espaço que somente as ventoinhas, como eu disse. Porque ele tem a parte do radiador, daí sai as mangueiras e vai para a bomba, né, de contato direto ali com o processador. Então, você tendo essa margem, você consegue trabalhar melhor. Fora que você consegue colocar ele num lugar mais específico, trabalhar a mangueira dele melhor. Então, você não compra geralmente o maior que cabe no seu gabinete, para você ter essa margem de segurança. Tranquilo? E também tem um maior, que também é de 3 ventoinhas de 140, que é de 420 milímetros, que é bem difícil de encontrar. Mas também tem, tá? Geralmente é isso também, como eu disse antes, os water coolers você tem que verificar lá se é compatível com o socket, compatível com o tamanho, igual eu disse para vocês agora. E acredito que do water cooler também é isso. É bem interessante você prestar atenção em todos esses detalhes que eu te passei para você comprar o melhor para você. Aí você me fala, qual que eu compro, water cooler ou air cooler? Eu te falo, para que você vai usar? O seu processador ele esquenta muito, você tem essa noção? Você joga muitos jogos, seu processador ele esquenta muito, ou não? Ou você simplesmente tem algum uso comum, cotidiano, joga jogos mais simples? Se você não sabe geralmente a temperatura que o seu processador fica, eu fiz uma live aqui falando como você usa o programa chamado MSI Afterburner para você medir tanto a taxa de FPS dos seus jogos, quanto a temperatura de processador, de placa de vídeo, uso de memória RAM. Então, se você quer saber quanto o seu processador está esquentando para você comprar uma solução de resfriamento, você assiste lá, aplica o que eu passei para vocês, aí você aplica esse conhecimento aqui também para vocês colocarem, comprarem, não colocarem, comprarem o melhor processador para vocês, seja um air cooler ou um water cooler. Lembrando, se sua temperatura estiver muito alta, beirando os 80 graus, é bom você trocar a sua solução de resfriamento, seja um cooler a ar ou um water cooler. Se você já tem um cooler a ar e ele não está dando conta, o que você tem que fazer? Juntar um dinheiro e comprar um water cooler de boa qualidade. Tá? Eu não vou falar marca nem qual que você tem que procurar, porque geralmente pode nem ter no mercado hoje. Então você pesquise, veja reviews, ou simplesmente manda uma mensagem para mim que eu vou estar ajudando vocês
Ah, qual esse water cooler é bom, esse air cooler é bom? Daí eu vou te perguntar qual que é o seu, para que você vai usar. Então, você olha e verifica qual que é melhor. Beleza? E daí, como eu disse para vocês, onde você pode economizar um dinheiro, o que você faz para economizar um dinheiro? Se você tem um uso cotidiano e você vai lá, vai fazer o que eu te falei, vai usar o MSI Afterburner, colocar o jogo que você mais joga, vai fazer as coisas que você mais faz e vai deixar o MSI rodando lá para marcar. Por exemplo, se for uns jogos, ele vai estar marcando lá quantos jogos, quantos graus vai estar marcando o seu processador. Se o seu processador estiver com uma temperatura alta, escolha por bons air coolers tops ou water coolers de boa qualidade, seja mediano ou top, verificando todos os aspectos que eu passei para você. Agora, se você tem só joga jogos simples, faz tarefas mais simples, como é só entrar na internet, aqueles pacotes Office, né? Seja ele PowerPoint, Word, Excel, como faz. Você não precisa de nenhum water cooler, só o Cooler Box já vai dar conta do recado tranquilamente. Beleza? Acredito que as dicas que eu tinha para a live de hoje seriam essas. Se você gostou dessa live, deixa o like para me ajudar. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Desculpe pelas essas quedas que tem aí da live, né? Essas quedas não, né? Essas travadinhas que tem aí na live. Às vezes acontece algum erro na minha internet. Mas a gente vai procurando ver qual que é o melhor para a gente se comunicar aqui com vocês. Beleza? Então, as dicas de hoje foram essas. Aproveitem bem, usem para o seu próprio benefício. E semana que vem a gente está aí. Terça-feira, 8h30, tem live de novo. E lembrando, se você ainda não segue nas redes sociais, facebook.com/pcbuildoficial e Instagram, @pcbuild_oficial. Tranquilo? Então é isso aí, fiquem todos com Deus, um abraço a todos e fui. Até a próxima live. Tchau, tchau.